Vamos hoje acompanhar um filme que vai fazer a nossa cabeça pirar do começo ao fim, que envolve um sequestro. Mas antes de entrarmos mais a fundo nesse sequestro, já se inscreve no canal, deixa aquele like bacana. E não esquece de ativar o sininho de notificação para você não perder mais nada. Rastros de um Sequestro chegou à Netflix dia 29 de novembro de 2027 e nós vamos acompanhar a história de dois irmãos. Eles acabam se mudando para uma nova cidade e um dia seu irmão mais novo acaba vendo o irmão mais velho ser sequestrado. Eles vão atrás os pais dele e eles vão atrás da polícia, mas a polícia parece não demonstrar nenhum interesse em encontrar esse jovem. E o mais estranho de tudo isso é que depois de 19 dias, o jovem acaba retornando sem nenhuma memória do que havia acontecido nesses 19 dias. A história começa justamente dessa maneira, gente. Nós temos um personagem que é o Jin Seo, desculpa se eu falar o nome dele errado, gente, em que ele é apenas um jovem de 21 anos que está se adaptando à nova vida de mudança. E como ele estava naquele período de muitos estudos, de se esforçar para conseguir entrar em uma boa escola, em uma boa faculdade, uma hora seu irmão vira e fala para ele que seria bom eles andarem um pouco lá fora para eles esfriarem melhor a cabeça, para que ele se distraísse um pouco, não se focasse somente nos estudos. Nesse momento em que eles estão andando, algo de muito estranho acontece, porque assim, seu irmão mais velho recebe a ligação de seu pai pedindo ajuda e ele está voltando para casa, diz pro irmão, não, fica mais um pouco aí, assim você relaxa um pouco mais, consegue se distrair um pouco mais. Só que no momento em que ele começa a voltar, o mais novo resolve ir atrás dele, quando ele vê uma van preta, acaba parando e sequestrando seu irmão. Tudo parece não fazer sentido quando ele vai até os pais, conta toda a situação e os policiais não demonstram muito interesse porque ele passa o número da placa e os policiais dizem que essa placa que ele está passando não existe, nunca existiu. E daí começa toda aquela questão porque o nosso protagonista, gente, toma remédios. Então começam a desconfiar se realmente tudo aquilo que aconteceu foi verdade, realmente aconteceu um sequestro lá, ou tudo não passou simplesmente uma visão, um delírio da cabeça desse jovem, porque depois de 19 dias ele simplesmente surge como se nada tivesse acontecido, como se nada tivesse mudado, e ele diz que não se lembra de ter sido sequestrado. Então, gente, é muito interessante isso. A história ainda a história mais interessante, que existem vários momentos o nosso protagonista tem lapsos de memória, como se ele tivesse uma visão, uma sensação de uma outra vida que ele tinha antes de estar ali. Então você começa a desconfiar ainda mais. E é muito interessante isso, gente. Se você é esse tipo de fã de filme de suspense e mistério, dá uma chance realmente para Rastros de um Sequestro, porque ele vai conseguir te prender do começo ao fim. Porque a história, ela consegue montar uma base tão perfeita que você fica abismado com toda a revelação que ela vai nos entregando, gente. Você fica, é sério isso? Eu não esperava isso. Não pode ser isso. Não, mas e isso? Não, então o sequestro na verdade aconteceu dessa maneira. Porque é fabuloso. Porque no momento em que o Jin Seok começa a estranhar o irmão, ele em vários momentos começa a detectar que existem certas situações em que o irmão não parece ser ele mesmo. E a história ainda se torna mais emocionante porque sim, vou dar atenção, um pequeno spoiler, que é o seguinte, o irmão dele tem um problema na perna, ele acabou sofrendo um acidente, então ele nunca conseguiu se restabelecer. Ele era um estudante maravilhoso, perfeito, um exemplo de pessoa, mas ele acabou sofrendo um acidente de carro e acabou ficando com essa sequela, então ele acabava mancando. E existe um momento no filme em que o irmão tá saindo e quando ele vê, é a outra perna que ele está mancando. Então o Jin Seo começa a desconfiar que a pessoa que estava lá não era o irmão dele, era uma outra
outra pessoa muito parecida com o irmão dele. Porque ele viu vários momentos as atitudes do irmão não serem aquelas que ele conhecia. Aquela pessoa doce, adorável, que se importava, que se preocupava com ele. Então isso é muito interessante, gente. A mudança que o personagem faz, em que você vê ele de um jeito, ele tá agindo de um jeito e de repente em uma outra cena ele age totalmente diferente, é fabuloso mesmo. Você fica assim, tá, realmente, o que está acontecendo? Aí você, na verdade, já começa a questionar, meio que no começo do filme, gente, quando eles estão fazendo a mudança. E uma das pessoas que está descarregando o caminhão vira e pergunta pro Jin Se-hyuk, aquele rapaz realmente é seu irmão dele? É, sim, nem parece, eu sei, não sei o que. Mas quantos anos ele tem, entende? Tipo, começa a ficar uma coisa de, cara, por que ele tá perguntando isso? Você fica meio que desconfiado. Aí quando acontece toda aquela questão do sequestro e ele volta como se não tivesse lembrado de nada, como se tudo tivesse perfeito, maravilhoso, você fica se perguntando, tá, o que realmente está acontecendo? Significa então que o irmão dele tá metido com uma coisa bem complicada, né? Bem feia. Gente, então assim, é muito interessante esse filme Rastros de um Sequestro, porque ele consegue te prender de um jeito maravilhoso. Um outro ponto que é interessante nesse filme é que a maior parte do filme acontece dentro da casa. Existem certos momentos apenas em que eles saem da casa e acontece fora do ambiente em que eles estão, mas tudo gira realmente em torno daquela casa. Apesar de ser um ambiente só, o filme consegue sim nos transmitir aquela questão de suspense, meu Deus, de te deixar tenso, de você querer saber o que vai acontecer, o que realmente está acontecendo, quem que foram as pessoas que sequestraram o irmão dele. Então assim, é muito bacana. E como eu disse, esse filme, ele constrói uma base tão perfeita, gente, que no momento em que ele vai te dando outras pistas, você fica assim, abismado, gente. O que eu posso dizer sobre esse filme, Rastros de um Sequestro, é que ele tem uma reviravolta surpreendente no final, mais de uma vez, que você fica, não, pera, então é isso, não pode ser isso, então é isso mesmo, o que tá acontecendo? Que você assim, realmente fica se questionando mesmo. É um filme de mais ou menos, eu acho que 1h20, 1h30, que consegue literalmente te prender do começo ao fim, te dando aquela tensão de que o que tá acontecendo? Quem realmente é o irmão dele? Por que toda essa questão? Porque parece que ninguém tá dando muita bola pro sequestro do irmão dele. Gente, então assim, se você, como eu disse, é fã desse tipo de filme, de suspense e mistério, dá uma chance pra Rastros de um Sequestro, porque vale realmente muito a pena. Eu não dei o maior spoiler, eu tentei dar o mínimo de spoilers, como eu disse, eu dei um spoiler pequeno. E assim, se você já assistiu, eu peço por favor não dar esse spoiler, porque o que torna o filme surpreendente realmente é toda a reviravolta que ele vai nos entregando, que você fica, sério, você realmente fica muito abismado. Analisando de 0 a 5, Rastros de um Sequestro, pra mim, na minha opinião, é 5, gente. Pode ter alguns detalhezinhos questionáveis? Até pode, mas eu acho que não foram questões que eu possa virar e falar pra você, não, olha, mas isso me decepcionou. Não, eu vou ser bem sincera, porque no meu ponto de vista, como eu disse, eles construíram tão bem o filme que você fica abismado realmente com aquele final. Você se pergunta em vários momentos no filme, tá, mas isso aconteceu ou isso não aconteceu? Isso realmente é um delírio da cabeça dele? Meu Deus do céu, será que o sequestrado não é outra pessoa? Que assim, é maravilhoso. Se você ainda não assistiu, como eu disse, gente, tá na plataforma da Netflix, assistam e tirem a conclusão de vocês, ainda mais se você é aquele fã de suspense e mistério. Bom, pessoal, eu vou ficando por aqui, mas antes de finalizar, eu vou deixar aquela perguntinha básica que eu sempre deixo no final do vídeo. Se você já assistiu o filme Rastros de um Sequestro, o que você achou do contexto da construção toda da história? Você esperava o final ou não, Nathalie? Eu não esperava esse final. Comenta aqui embaixo ou me manda uma mensagem no meu Face, no meu Instagram, no meu e-mail. Todas as minhas redes vão estar aqui embaixo. Já aproveita, já me segue lá no meu
Instagram, que as postagens são diferentes do que eu faço aqui. Gente, por favor, vou repetir, não deem o spoiler final do filme. Não contem o maior spoiler desse filme, porque é o que torna o filme fabuloso. Se você gostou desse vídeo, então já se inscreve no canal. É só apertar esse botãozinho vermelho que tá aqui embaixo. E se você não deixou o like no começo do vídeo, deixa agora. Eu espero que vocês tenham gostado. Beijos, pessoal, e até a próxima!